paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos já adiante do capítulo 3 e vamos estudar agora do verso 12 até o verso 17. Nestes versos, Paulo começa a retratar um modo de vida diferente daquele modo que ele falou nos versos anteriores, no vídeo anterior que nós passamos a vocês, que nós estudamos no vídeo anterior. Esse modo de vida é um modo que pertence aos eleitos de Deus. Eleitos, aqueles que se tornam cristãos. Não porque eles tomaram esta decisão, mas porque a graça de Deus permitiu, se aproximou dos homens de tal maneira que a vontade do homem pôde encontrar aceitação no Senhor. Então, ele pode agora, entregar-se à chamada de Deus. Deus toma a iniciativa e o homem responde, abrindo seu coração para a graça e o amor de Deus. Então, Paulo fala que este cristão, este eleito, aquele que foi abençoado com a aceitação de Deus no seu reino, na sua família, ele tem que ter um andar diferente, ele tem que ter um comportamento diferente, ele tem que ter uma vida diferente. E esta vida diferente, ela vai ser julgada. Julgada por quem? Por Cristo. De que forma Cristo vai julgar? Cristo vai levar em consideração a paz, no sentido de resgatar aquela pessoa que estava separada do amor de Deus e agora vai trazê-la para perto. Enquanto nós estávamos no pecado, o Senhor não podia fazer paz conosco. A partir do momento em que nós fomos resgatados, libertos do pecado, lavados no sangue de Jesus, nós podemos nos achegar ao trono da graça. Portanto, é a paz que Cristo nos traz através da sua crucifixão, através do seu sacrifício na cruz, é que vai agir como juiz de nossa vida. E aí nós podemos adorar. Esta adoração é o propósito da nossa vida, do nosso crescimento, da nossa comunhão, do nosso conhecimento entre os irmãos e com o Senhor, dando uma oportunidade de expressar toda a gratidão, todo o louvor em adoração e glorificação ao nosso Deus. Esses eleitos e santos e amados. Então, os colossenses são designados de eleitos, nós já vimos, eleitos. Santos são aqueles separados e amados são aqueles alvo do amor de Deus, e, claro, alvo também daquele que está fazendo a obra de Deus, neste caso, Paulo. Paulo toma essas expressões que eram utilizadas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e ele transfere para essa nova condição que é o Israel segundo a graça e não segundo a carne, ou seja, o Israel terrestre e o Israel espiritual, estes dois unidos num único grupo. Bom, e ele está dizendo que as qualidades morais desses eleitos, destes santos, destes amados,
eles têm algumas qualidades morais. Primeira qualidade que Paulo cita é a misericórdia ou a compaixão. É a maneira afetuosa com que uma pessoa trata a outra. A tradução aqui, ela diz respeito às vísceras ou ao abdômen, porque eles achavam antigamente que as vísceras eram sede da vida emocional. Mas, na verdade, o que ele está dizendo aqui é que a misericórdia ou compaixão é um senso de paixão, um senso de amor profundo que se estende a todas as pessoas e principalmente aquelas que precisam. Quando ele fala de bondade e humildade, ele está dizendo que a pessoa deve fazer o máximo que ela puder para ajudar qualquer pessoa que esteja necessitada. Humildade é uma atitude apropriada de um cristão que se considera a si mesmo. Humilde é aquele que se verga, que se dobra diante de Deus, diante do amor, do poder, da majestade de Deus. Mansidão é um comportamento para com os outros. A maioria dos grandes heróis da fé eram mansos. Manso é o contrário de ser rude. Manso é o contrário de ser áspero. Então, aqui é a forma com que se consideram os outros, ser manso, não ser exigente em relação aos outros e no sentido de, às vezes, até abrir mão de um direito seu por conta de outros que estão precisando, que estão sendo necessitados. E longanimidade é sempre conservar-se com muito ânimo, suportar todas as situações difíceis, as condutas que nos deixam irritados, que nos exasperam, que nos deixam nervosos em relação às outras pessoas. Quando a pessoa nos irrita, nos exaspera, a gente tem que ser longânimo, no sentido de que a gente tem que controlar a fúria, controlar o ódio, controlar essa parte negativa que a gente possa ter. É uma tolerância, um espírito de perdão. Isso é ser longânimo. Por que isso tudo é importante? Porque o Senhor é assim. Então, eles espelham as atitudes, as ações do próprio Deus. Deus, em Cristo, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é humilde, ele é manso, ele é longânimo. Se ele não fosse tudo isso, meu amado, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo. Mas porque Deus tem estas atitudes, estas ações, este é o caráter de Deus, Paulo está dizendo que nós devemos nos espelhar, nós devemos copiar estas ações, mas em pureza de coração. Ele diz também que nós devemos nos suportar e devemos nos perdoar. Não ser impaciente com uma pessoa que seja difícil, que seja imatura, mas, ao contrário, mostrar caridade, mostrar perdão, mostrar carinho, mostrar que nós podemos fazer as coisas em amor, em misericórdia, em caridade, em bondade, em humildade, enfim, naquele caráter que é de Deus. Quando a gente fala em suportar, quer dizer levar junto. Suportar é no sentido de que você está levando uma carga. Perdoar é no sentido de fazer esquecer determinadas coisas. Então, quando Paulo diz suportai-vos e perdoai-vos, ele está dizendo, leve as cargas juntos, um com o outro. Perdoe um ao outro.
eventuais situações que possam ter te magoado, que possam ter te ferido, né? Assim como você pode ser magoado e pode ter magoado e ferido uma outra pessoa, você também pode ser magoado e ferido por outra pessoa e, portanto, um perdoando o outro, né? A razão disso é porque o Senhor nos perdoou. Então, a própria oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou a oração, ele diz: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Então, se eu estou pedindo para o Senhor me perdoar, como eu perdoo as pessoas, será que eu posso fazer essa oração? Será que eu posso dizer isso? Qual seria a atitude de Deus diante de uma oração como esta, minha? Senhor, me perdoa os pecados, perdoa o que eu tenho feito, assim como eu perdoo o meu irmão. Então, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, eu quero que Deus me faça lá. Como o Senhor vai agir? Deus nos perdoa, o Senhor nos perdoa. E Ele nos perdoa mesmo não pedindo isso, porque Ele mandou seu Filho. Quer dizer, Ele já deu alternativa para nós. Ele já nos proveu a saída para isso. Isso em amor. Em amor que é uma força, é um vínculo que dá toda a força de união, de coerência, e que reúne todas as outras virtudes que eu possa ter, que você possa ter, e é o que mais transparece em Deus e em Jesus, porque Ele deu o seu Filho único para morrer por nós, e morrer inocente e morte de cruz. É isso que motiva, é isso que nos dá significado. É isso que nos dá plenitude no viver cristão. É o amor que age como uma união, que age como um vínculo que leva à perfeição de Deus. Porque Deus é amor. Cristo é amor. A obra deles, né, em nos salvar foi feita por amor. A perfeição é atingida somente quando nós comungamos com os nossos irmãos. Então, a comunhão dos crentes, esta atitude que deve ser feita desta maneira, né, é que nos leva à perfeição. Porque nós estamos tentando fazer cópia de Deus, fazer uma imitação do comportamento dele. E eu não estou falando nenhuma heresia, porque quando ele diz sede santos porque eu sou santo, ele está dizendo me copiem nisso, façam como eu faço. Então, quando eu digo fazer cópia, significa dizer agir como ele age, buscar ter um comportamento como ele tem, no sentido de todas essas qualidades morais que são dadas em Cristo pelo Espírito Santo. Portanto, essas atitudes, esse convívio, ele tem que refletir a Jesus, refletir a Deus. Ele é a nossa paz. A gente falou isso um pouquinho antes, né? Nós falamos que nós estávamos separados e Deus não pode entrar em comunhão conosco se nós estivermos em pecado, porque Ele não comunga com o pecado, Ele não aceita o pecado. Tá? Então, por que agora nós temos comunhão? Porque Jesus trouxe a paz para nós. Portanto, Ele é a nossa paz. Portanto, Ele é aquele que nos une. Une judeus e gentios, une circuncisos e incircuncisos, une gregos e sei lá, romanos e gentios. É Ele que une, porque não há mais homem, mulher, velho, novo, não há mais nada. Ele é a paz porque Ele nos dá uma união
como uma família que foi gerada por amor, né? Então, é Ele que vai nos trazer Shalom. O que é Shalom? Shalom não é ausência de guerra, paz como ausência de guerra. Não. Shalom é plenitude. Shalom é integridade. Shalom é saúde. Shalom é uma harmonia que está na igreja e que reflete a vontade de Deus para o seu corpo, para o seu povo, para o corpo de Cristo, que é a igreja, porque Ele é o cabeça. Nós somos chamados, a igreja é chamada como um corpo para Cristo. E Ele, a cabeça desse corpo. Então, para sermos um povo agradecido, um povo em harmonia, um povo em paz, que sabe o que é sair da escravidão, sabe o que é sair das trevas, para um relacionamento de amor, de graça com Cristo, com Deus. Então, é esta perfeição, é esta paz, é esta harmonia que é dada em amor. Agora, Paulo encoraja, portanto, as pessoas a ensinar uns aos outros, a admoestar uns aos outros, pelo uso do dom da sabedoria. Uma sabedoria que não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria de homens, é uma sabedoria que vem de Deus. Através de quê? De hinos, de cânticos espirituais, nós vamos glorificar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor, porque Ele nos dá tudo isso. E em comunhão com o uso da sabedoria, nós podemos agora glorificar a Deus com hinos que podem ser expressões de louvor, podem ser cânticos, mas podem ser palavras, pode ser atitude de um coração, pode ser um hino qualquer festivo de louvor, mas ele tem que ser dado em espírito de que tem o adorador dirigindo o seu pensamento, o seu coração, toda a sua emoção, toda a sua razão, toda a sua sabedoria, todo o seu entendimento para o objeto, a pessoa da sua adoração, da sua glorificação. Cânticos, pode ser música, pode ser uma ode, pode ser um poema, pode ser uma palavra, pode ser uma oração, pode ser um ato. Portanto, este louvor, que pode ser em forma de hino, de cântico, de palavras, de salmos, né? Ele deve estar endereçado para aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Os corações devem estar inteiramente voltados e cheios deste louvor. E quando Paulo fala em coração, na antiguidade, falar em coração é falar sobre a totalidade do homem. Estes hinos são hinos de exaltação, são hinos de louvor a Deus através de Cristo. Tá? Então, antes da petição, da súplica, antes disso, é louvor, é glorificação, é adoração. Tá? Os hinos servem para exaltar, é cantar com gratidão. Amados, não deve ser confinada apenas àqueles momentos lá na igreja, no culto.
Mas pode ser quando você estiver em casa, quando você estiver sozinho, quando estiver no seu quarto, quando estiver fazendo as suas tarefas, quando você estiver trabalhando. Não precisa ser só no culto. Pode ser enquanto você está indo para o serviço, enquanto você está fazendo as suas tarefas diárias. Isso tudo, né, faz parte da adoração. Né? Fazer parte de colocar toda a tua totalidade de vida, tudo que é você, razão, emoção, espírito, alma, tudo isso sob o senhorio de Cristo. Amém, amados? Bons estudos.